Olha só, já são 62 policiais militares mortos no estado. Mais 2 PMs foram mortos nos últimos dias. Veja na reportagem de Jackson Silva. As imagens exclusivas mostram um momento em que o policial militar é socorrido após ser baleado no peito. O sargento Alexandro da Silva Viana é colocado numa picape preta por amigos da corporação. O veículo segue às pressas para um hospital da região, mas já era tarde. Alexandro morreu a caminho da unidade hospitalar. Este morador, que não quis ser identificado, quase foi baleado neste ponto de ônibus que foi atingido pelos tiros. Rendeu o cara da moto, do carro, e mandou o cara descer. Desce, daí começou o tiroteio. Corri, condomínio mais próximo, tive que me jogar dentro da guarida do porteiro, eu e minha namorada. Eu na rua do batalhão aconteceu uma coisa dessa. Cadê a segurança? Antes não era assim, agora fica assim. A ação criminosa aconteceu por volta das 10h20 da noite da última sexta-feira, na estrada do Pau-Ferro, no Pechincha, bairro Nobre de Jacarepaguá. Câmeras de segurança flagraram a picape preta parada no sinal de trânsito. Um homem passa numa moto e para ao lado do veículo. As imagens não mostram, mas Alex, que estava no banco do carona, desceu do veículo após perceber que o suspeito escondia a placa da moto. Quase 1 minuto depois, o sinal de trânsito abre e os carros seguem. O primeiro policial, que estava no banco de trás, desce atirando. O outro PM, que estava ao volante, também desce e atira. O bandido aparece no canto direito da imagem disparando contra os policiais. O criminoso corre para a frente do carro, em meio à troca de tiros. Ele atravessa a rua com 2 pistolas. Veja novamente. Repare que um dos PMs cai na frente da picape e depois corre. O bandido corre em seguida. O terceiro policial volta ao local momentos depois e assume a direção da picape. Enquanto o carro é estacionado mais à frente, é possível ver o sargento Alexandro caído no chão. A moto usada pelo assassino foi abandonada. Durante a fuga, o criminoso tentou roubar o carro de um casal que entrava neste prédio. As vítimas ficaram sob a mira do bandido, que desistiu de levar o veículo e fugiu em outro carro a poucos metros daqui. A marca da violência está em toda parte. O vidro da portaria deste prédio ficou estilhaçado com o furo de uma das balas. Nestas imagens inéditas, é possível ver a correria de moradores que entraram nesta drogaria. Este outro ângulo mostra o desespero das pessoas dentro do estabelecimento. Depois de ter começado o tiroteio, ainda veio uma moça grávida, bem desesperada mesmo. Eu fiquei atrás do balcão do medicamento e eles foram para a cozinha e alguns para o banheiro. O caso está sendo investigado pela divisão de homicídios. Segundo a PM, os policiais estavam numa viatura descaracterizada. Eles voltavam de uma ocorrência do Serviço de Inteligência do Batalhão de Jacarepaguá, que fica a 200 metros de onde ocorreu o crime. Alex tinha 38 anos e estava há 17 anos na corporação. Em menos de 24 horas, mais um policial militar é morto a tiros. Dessa vez, o soldado Albert Souza Ferreira, lotado no batalhão de Irajá. Albert estava nesta calçada com amigos da corporação em frente a esta garagem aqui em Irajá, na zona norte do Rio. Por volta das 4 horas da tarde, 3 homens armados com pistolas chegaram em um carro e pararam neste ponto. Os criminosos gritaram e pediram para que os moradores não fizessem nada. Nesse momento, eles atiraram contra os policiais que estavam brincando, jogando exatamente aqui. Houve intensa troca de tiros e os moradores ficaram no meio do fogo cruzado. 4 pessoas foram baleadas, além de Albert. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu no último sábado. Esta moradora viu tudo de perto. Chegaram gritando, não reage, e saiu atirando. Tinha muita criança na rua na hora, muitos moradores. Na manhã deste domingo, parentes e amigos foram liberar o corpo do policial no IML. Situação meio complicada deu para o policial militar. Infelizmente é o que a gente escolheu. Meu irmão amava a profissão que ele tinha. E você também? Infelizmente eu amo, adoro o que eu faço. Mas infelizmente meu irmão está aí partindo, deixando minha família muito triste. Uma situação muito complicada, deixando um filhinho de 3 anos que é meu afilhado, uma noiva.
infelizmente, meus pais, a tristeza que se encontra aí. A noiva do PM usou as redes sociais para prestar as últimas homenagens. Desde o início do ano, a lista de policiais militares mortos disparou. Mais de 60 PMs foram assassinados em diferentes pontos do estado. Somente neste fim de semana, o Rio registrou 62 mortes. O corpo de Albert foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. Parentes e amigos estavam inconsoláveis. É uma revolta, assim, muito coisa, ainda mais com a família que sofre, assim, né? É muito triste, muito triste. Primeiro que se você parar para analisar, a gente estava chocado se o número chegasse a 60. No mês de abril o número passou de 60. A gente tem uma média de morte de policiais muito maior em 4 meses, 1 a cada 2 dias, é isso? 62 policiais. Dias. Exatamente, você está falando de 4 meses, mais do que 1 a cada 2 dias. E essa imagem, a minha, explica pra gente, erro de abordagem, o que aconteceu no primeiro caso que a gente está falando ali? Isabela, é até chato, difícil a gente falar sobre isso, porque houve a fatalidade de um policial militar, mas que esse vídeo sirva de parâmetro, né, de lead case, de caso estudo, para as abordagens nos batalhões, na Polícia Civil. Eu usei esse vídeo, eu recebi esse vídeo e postei nos grupos dos meus policiais. Há alguns equívocos ali, né, eles abordam o rapaz pela lateral. Desconfiaram da placa apenas, né? Pode ocorrer, né? Ali eles estavam no trânsito, quando viram, o cara já estava na lateral deles. A gente tem que abordar por trás, enfim. Há uma correria, um estresse ali, de repente já o policial já estaria baleado. E o fator surpresa também, né? O fator surpresa, mas pode acontecer do cara já estar baleado e desequilibrar emocionalmente a equipe, enfim, é difícil a gente falar sentado aqui na poltrona, é bem mais fácil, mas serve de exemplo para a gente trabalhar junto com os nossos policiais. Incrível que o bandido ele vai e pega ainda a arma do policial e sai com 2 armas em punho. Ainda tem esse raciocínio de pegar a arma do policial. E é impressionante como é que o bandido ele deve ter pacto com alguma coisa mesmo. Mas não é vaso ruim demais? Ele não acertam ele, 3 policiais atirando nele, enfim. É o que a gente vive no nosso cotidiano. Infelizmente, a morte de um policial no exercício da sua função. E você não vê nada, ninguém se manifestar. É uma carnificina no ano passado, é uma carnificina nos primeiros 4 meses desse ano. O que a gente vê são 62 famílias de policiais militares, esses que já ganham mal, vivem uma guerra urbana, passando por uma situação como essa, e mais uma. A gente fica perguntando sempre quando que vai ser, quem que vai fazer mais protesto, porque só o Rio de Paz esse, né? Só o Rio de Paz que vê para as famílias dos policiais, os próprios famílias de policiais que já tiveram suas perdas fazem esses atos, ninguém olha, nem a autoridade, nem a gente sabe dos direitos humanos, mas também não olha pelas famílias dos policiais militares, estão abandonados. Estão abandonados, ninguém do governo, nenhuma liderança, né? O comandante-geral da PM tem que se pronunciar, tem que vir falar com a tropa, né? Não é só exigir da tropa, e não é só defender atrocidades, dizendo que isso vai tirar o moral da tropa. Quando elas abusam em relação a manifestações, tem que vir falar com os policiais, vir na televisão, prestar solidariedade, número inaceitável. É inaceitável, já ultrapassamos, Isabelle, em quase 20%, o número de policiais militares mortos em São Paulo, por exemplo, onde a tropa é quase o dobro da tropa aqui do Rio de Janeiro. E com a população também muito maior. Com a população muito maior. Isso é um dado que é gravíssimo, que a gente tem que avaliar isso de um modo mais retido, de um modo mais profundo. Não só avaliar, como também botar em prática alguma medida diferenciada. Meio de 12, embora que tem muito mais, em apenas 3 meses, o número de assaltos cresceu bastante no estado do Rio de Janeiro. É o resultado, a contrapartida. Os dados são do Instituto de Segurança Pública, o ISP. Os telefones celulares são os principais alvos dos criminosos. E as vítimas são a população que vê o crescimento da violência a cada dia. Veja agora com Jackson Silva. Pode rodar. Todo dia tem assalto aí. Polícia nenhuma. O sentimento é de impotência, porque de certa forma a gente não consegue interpretar se é o Estado que tem que proteger a gente, se a culpa é nossa de nos proteger. O sentimento de medo veio à tona após o aumento da violência na cidade, confirmado pelo Instituto de Segurança Pública. Em apenas 3 meses, o número de assaltos chegou a 6.132 em todo o estado. Os celulares são os principais alvos dos bandidos. Quase 2.000 aparelhos foram roubados em diferentes pontos do Rio de Janeiro no mês de março. Um aumento de 35% se comparar o mesmo período com o ano passado, que registrou 1.400 roubos.
Isso significa mais de 2 celulares roubados por hora. A qualquer momento você pode ser abordado e ser lesado de alguma forma, ou a carteira, ou um celular. Enfim, tá meio complicado andar na rua atualmente. Recentemente, no mês de março, antes do carnaval, eu sofri um arrastão ali na prefeitura, ali na 11, né? Isso era cedo da noite, 9h40 da noite. Então, sofri 2 arrastão em menos de um mês. Mortes em confrontos com policiais também cresceram mais de 96%. Os homicídios conhecidos como auto de resistência dispararam de 61 para 120 casos entre os meses de março de 2016 e 2017. Homicídios dolosos, aqueles em que há intenção de matar, cresceram 11%. Só para ter uma ideia, em março do ano passado, o estado registrou 446 casos. No mesmo mês deste ano, foram 497 homicídios. Roubos a veículos saltaram de 3.392 para 5.004, um aumento de quase 50%. Muita insegurança, muito roubo, assalto, e é um país de ladrão. O resultado do que a gente mostrou, uma reportagem amarrada na outra, principalmente que 50% no aumento não é um dado que você pode descartar, principalmente porque um instituto como esse existe para a gente avaliar a criminalidade e a forma dessa criminalidade cada vez mais violenta. Sem dúvida nenhuma, Isabelle, a gente vem numa escalada de violência desde 2011 e as pessoas querem dizer que isso antes, né, a gente vinha num decréscimo, né, numa queda de violência de 2006 até 2011 e a partir de 2011 há uma subida vertiginosa até esses números alarmantes que vem desde setembro, Isabelle, desde setembro, um mês depois das Olimpíadas, ela vem mês após mês quebrando recorde. Por quê? Setembro quebrou, outubro quebrou o recorde de setembro, novembro de outubro e assim por diante até os dias de hoje. Isabelle, o que há de comum de 2006 até 2011 é o investimento nas duas polícias, tanto na polícia militar quanto na polícia judiciária, que é na polícia civil. Policiamento ostensivo e investigação. A partir de 2011, em 2009, né, no final de 2008, vence o milagroso programa, instala-se o milagroso programa das UPPs, final de 2008, lá no Morro Santa Marta. De 2009 e 2010 vem o ápice, até 2011. Aí o antigo secretário de Segurança acha que por si só com o BOP, só com policiamento ostensivo, só com viatura na rua, só com policial fardado, ele vai conseguir segurar os índices de criminalidade. Foi avisado na época pelo então chefe de polícia, Alan Turnovski, que foi avisado. Isso é uma bomba relógio, isso vai explodir e vai estourar para todos os lados. A gente está colhendo esse caco agora? Estamos colhendo agora a bomba relógio que foi acionada em 2011. Desde 2011, a Polícia Civil, Isabelle, ela vem recebendo menos recursos do que a Secretaria de Segurança Pública, Isabelle. Obviamente, excetuado o gasto com o pessoal. Se você pegar o gasto que é dado em logística, em investimento na Polícia Civil, ela é menor, esse gasto é menor do que o gasto na Secretaria de Segurança Pública. Esse é o legado do secretário José Mariano Beltrame. E você vê como a gente vive numa realidade completamente diferente. Esse final de semana, minha irmã estava aí, vive numa realidade, tipo, criminalidade zero, numa pequena cidade, no interior desse tamanho, interior de São Paulo. E a minha prima, os meus primos que moram aqui no Rio de Janeiro, começaram a contar a dinâmica que existe, o que você faz para tentar limar os riscos, não sair à noite, evitar, eles são médicos, evitar de ir em reuniões que antes eles iam há 10 anos, não vão mais, porque eles moram principalmente na Baixada, então eles fazem uma dinâmica diferente, atendimento, onde que vão fazer o atendimento, a forma como lidar diante da violência, quantas vezes já foi assaltada. A minha irmã ficou em pânico, quase teve um treco, quase me sequestrou e me levou embora. Então você vê que a gente vive num turbilhão em que a violência se torna rotina e você toma um choque de que isso não deveria ser a sua rotina quando alguém de fora, mais próximo, que mora no mesmo país que você, acha isso outro mundo, absurdo o que a gente vive. Exatamente, Isabelle, porque vem um crescimento desde 2011, são 6 anos. Então vão se rompendo as barreiras, né? A barreira ética, a barreira moral vão se rompendo, você vai perdendo aos poucos o parâmetro de segurança. Aí você passa a achar normal você evitar determinada via em determinado horário, você passa a achar normal você
organizar o seu cotidiano, o seu dia, o seu itinerário, em razão da violência, você passa a achar isso tudo normal. Testar como você consegue tirar seu filho rápido da cadeirinha. Quantas vezes você, a mãe, não fez isso na vida? Exatamente. Perdi as contas você já. passa a se pautar, você passa a se organizar em razão da violência, como se nós vivêssemos sitiados em um estado de guerra. E quando você não tem investimento no escudo, naquele que te protege, naquele que está na ponta, no caso, Polícia Militar e Polícia Civil, o resultado? O resultado é o pior possível, Isabelle, pode ter certeza disso. Qual é a perspectiva, doutor Amin? A perspectiva é de piora a curto prazo, sem dúvida nenhuma, Isabelle. Ah, meu pai. É de muita piora, porque há menos ainda investimentos na Polícia Militar, o investimento que já era ridículo, já era pífio na Polícia Civil, ele vem diminuindo a cada tempo, a cada momento, mês a mês, e nós temos um horizonte ainda mais tenebroso do que nós estamos agora. Nós estamos aqui, agora, numa verdadeira tempestade em alto mar, com o navio todo furado, entrando muita água, e no horizonte nós vemos um tufão. Não dá nem para contar uma mentirinha para ser positivo. Eu não venho aqui, Isabelle, para chamar urubu de papagaio e de periquito. A gente vem aqui para expor a realidade, né? Ah, meu Deus do céu, mas a amiga é um pouquinho neurótica, entendeu? Então você tem que dar uma ajuda.